É, há um tempo atrás, por conta da proximidade do 7 de setembro, eu comecei a tirar os hinos que foram feitos para a independência em cima da poesia do Evaristo da Veiga, que era aquela que a gente conhece do do hino da independência de Dom Pedro I. Já podeis da pátria filho, ver contente a mãe gentil, etc. O Marcos Portugal, outro compositor português que estava aqui, né, desde 1811, chamado pelo Dom João VI, né, ele, ele fez também um hino. É. Esse hino, se você olhar e escutar, é praticamente o Brasil está independente, né? Já podeis da pátria filha ver contente a mãe gentil, né? Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, entendeu? O Evaristo da Veiga fez. Eu conversei com o Nereu e ele me falou sobre essas coisas do 7 de setembro, né? Ele me contou que, na verdade, em 1º de agosto de 1822, foi declarada expressamente a independência do Brasil pelo grupo aqui do Rio e com a ajuda da Princesa Isabel. Princesa Leopoldina. E a coisa foi estabelecida. O Dom Pedro I escreveu, era um manifesto, era escrito assim, manifesto do príncipe regente e defensor perpétuo do reino do Brasil. O Nereu me falou dessa dúvida. Esse 7 de setembro para ele sempre soou meio esquisito. E ele foi pesquisar, então fez um trabalho que chamou O Silêncio do Ipiranga, né? Me mostrou, em que o Dom Pedro I, especificamente, né, falava se dirigindo às províncias do Brasil, e o Brasil tá independente já de Portugal, já causando os problemas lá com a corte, que tinha chamado Dom João VI, que queria. A corte de liberal, né, que transformou o Dom João VI lá em Portugal uma rainha da Inglaterra. Ele não era, era coisa completamente liberal, ele não tinha nenhum poder, etc, etc. Então ele fez. Aí eu fazendo os hinos e o Nereu se animou. Aí partiu para um outro trabalho. Aquele primeiro ele chamou de O Silêncio do Ipiranga, né? E esse último, ele já especificou assim, A Farsa do Grito do Ipiranga. Então, eu vou distribuir esse trabalho. Ele já mandou o trabalho para publicar, terminou na terça-feira. E já mandou distribuir A Farsa do Ipiranga. Ele fala que o 7 de setembro foi um golpe político do Zé Bonifácio e seus irmãos. Vocês vão ler o trabalho, né? Do Nereu. Doutorado. Nereu, doutorado em Lisboa, pô. Na Universidade de Lisboa. Doutorado em História. Não é brincadeira, não. E como eu tinha vi os hinos, tirei, né? E vi um pouco, já conhecia, já tinha lido um pouco sobre o movimento musical. É bom, importante, né? É uma coisa que vai dar ideia de como estava a coisa musical no Rio de Janeiro. Dom Pedro I, ele nasceu em 1793, 93. E desde criança já estudava música. Você sabe que o primogênito da família recebe uma instrução pesada. É um cara super preparado. Dom Pedro foi assim. Ele tocava piano, fagote, violoncelo. Ele veio para cá, em 1808, com Dom João VI, né? Ele tinha o quê? Em 1808, 7 com 8. 7 com 8 dá uns 15, né? E 15 anos, continuou estudando, trabalhando, escutando. O Dom Pedro é um cara diferente dessas novelas aí que o pessoal manda, que o cara só queria saber de mulher e o diabo. Não queria saber de mulher mesmo, isso é verdade. Agora, então,
vamos ver. O que aconteceu, essa coisa, os fatos, o que aconteceu, está muito bem explicado aqui. Vou falar sobre a música. A música no Rio de Janeiro ela tinha teatro já, teatro, com, com o Marcos Portugal, o grande compositor, né, português. Ele é o compositor operístico, estudou em Nápoles. Ele chegou aqui em 1811 e era quem era o, o mestre da capela, né? Real era o José Bonifácio, que acabou sendo substituído, né, pelo... Enfim, e você tem um outro personagem da história da música daqui, que veio em 1816, um austríaco, Sigmund Neukomm, um austríaco, que deu aula também pro Dom Pedro I e participou, admirava o padre Zé Maurício. O Neukomm é muito importante, ele estudou com Michael Haydn, filho do irmão do Haydn, o grande maestro. Dom Pedro estudou música mesmo, tocava fagote, violoncelo, o cravo naturalmente, para poder compor e tocar bem. A rainha, a princesa Leopoldina, quando chega aqui, a primeira carta que ela escreve para o pai, que é o Francisco I, o grande imperador, né, o imperador do Sacro, imperador da Áustria, aquele, como é que pegava a Áustria e a Hungria, né? Reino da... Enfim. E comentou que o marido dela era um músico que escrevia música, sabia escrever música. Dom Pedro I, quando foi para a Europa, para ir lá em direção, para resolver o problema lá com o irmão dele, com a morte de Dom João VI, o irmão não fez as coisas que ele queria, ele foi para lá, saiu daqui em 1838, deixou o príncipe Dom Pedro II aqui, né? E ele levou as partituras dele, conheceu lá naquela época o autor um grande compositor italiano de ópera. Enfim, depois eu me lembro. E levou e foi tocado, coisa lá. Enfim, o Nereu, eu estava preocupado com a coisa dos hinos, né? É um hino em cima da poesia, né? Do Evaristo da Veiga, ele era livreiro, um poeta, e depois lá ele acabou sendo deputado e tudo. Ele fez esse hino em 16 de agosto de 1822, né? Bem antes do 7 de setembro, né? Esse hino já diz que o Brasil está independente, pô. Ele fala, brava gente brasileira, não é? Longe vai, temor serviu, já raiou a liberdade no horizonte, no universo, no horizonte do Brasil. Fala que no universo das nações vai brilhar essa estrela do Brasil. O Brasil, pô, né? Não tem. Isso é no 18 de agosto, né? O interessante é que quando inventaram esse grito do Ipiranga, botaram, como é que é? Independência ou morte, né? E lá no hino está uma coisa referente à morte e à independência também. Será que colaram? Bom, esse hino esse grito do Ipiranga foi estabelecido vocês vão ver aí no trabalho, mas é interessante falar, ele foi estabelecido em 1823. E um deputado sugeriu, ele foi votado, mas os verdadeiros, quer dizer, que incentivaram a independência aqui do Rio, um deles era o Clemente Pereira e o outro era, não me lembro mais, são dois, enfim. Eles tinham sido
o José Bonifácio deu esse golpe e mandou eles embora. Então, não podiam nem dizer, poxa, está esquecendo do 1º de agosto? Enfim, aí é isso aqui. O Schwartzman, que fez o prefácio, a abertura do trabalho do Nereu, há 10 anos atrás, ele disse que a história do Brasil é imprevisível. É imprevisível mesmo, né? Porque, poxa, o 7 de setembro. Então é isso. Vocês vão ver esse trabalho do Nereu, que está fantástico. Ele está documentado. Ele fala assim, até, adotarei o método de dar, sempre que possível, a palavra aos próprios personagens da história, através da transcrição de documentos ou os incorporando ao texto. Então, eu vou apresentar esses hinos com o meu filho Pedro, ele no piano, e vou cantar os dois. O primeiro se chama Hino Constitucionalista Brasiliense, que é o mesmo título da poesia do Evaristo da Veiga, não é? Já poder da pátria filho, ver contente a mãe gentil. A mãe gentil estava independente, né, pelo jeito. E eu falei na música, na musical, na parte musical que acontecia, tinha ópera, música clássica, né? E tinha a música seria popular, né? Tinha muita modinha. O próprio Zé Maurício fez uma modinha muito boa. O Marcos Portugal também fez uma série lá em Portugal sobre a poesia do Tomás Antônio Gonzaga, Maria de Dirceu. Então, e tem modinha, tem lundu dessa época. Talvez o fale com o Pedro para ele se animar de a gente fazer antes, vamos ver antes do 7 de setembro, gravar essas músicas, umas 3, 4, 5 músicas assim. Quem sabe? Ele está meio ocupado, né? Tem que atender lá os alunos lá na Índia, virtualmente, né? Alunos de música. E está fazendo um trabalho lá para Londres, né? Uma pesquisa muito importante. Mas vou ver se ele consegue me acompanhar. Vou trazer as partituras aqui, vamos gravar. Então, assistam os 2 hinos. Valeu! Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, tempo serviu, longe vá, tempo serviu, tempo serviu, tempo serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou morrer pelo Brasil, ou morrer pelo Brasil. Pelo Brasil, pelo Brasil. Pronto, desculpa. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do
Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns ao brasileiro, já com garbo juvenil do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Já com garbo juvenil do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Ou ficar a pátria livre,